a história do rei Josias. Eu quero meditar com você nessa palavra, nesse estudo, sobre esse grande rei Josias, que foi um rei de Judá. Ele fez grandes coisas e aqui temos algumas lições importantes que eu quero compartilhar com você através desse estudo bíblico. Então, vem comigo até o final desse vídeo. Se você gosta de estudo bíblico, eu quero pedir para você deixar o seu like, tá bom? Meu nome é Wilder Salles. Se você é novo, se inscreva aqui no canal, clica aqui no botão abaixo, inscrever-se e ative as notificações. Eu tenho postado vídeos praticamente diariamente aqui no canal e você vai estar recebendo esses vídeos e sendo abençoado com a palavra de Deus. Vamos meditar? Vamos lá. Quem foi o rei Josias? Quem era o rei Josias? Deixa eu colocar para você na tela. Quem era o rei Josias? Vamos meditar aqui antes de entrarmos no texto. Josias era filho de Amon e neto de Manassés. Ambos foram reis de Judá. Tá? Você pode depois ler 2 Crônicas 33, do versículo 1 ao 25, e vai falar sobre Amon e Manassés, que foram seu avô e seu pai, que precederam o seu trono. Mas seus reinados foram péssimos, porque eles praticavam idolatria e deixaram de obedecer à vontade de Deus. Então eles tiveram um péssimo reinado, o avô, né, e o pai de Josias. E Josias, ele vem no capítulo 34, é onde nós vamos meditar. Segundo Crônicas 34, aqui está o nosso texto. Eu quero meditar com você aqui para aprendermos hoje aqui algumas lições sobre o rei Josias. Vamos lá. Diz assim o texto. Segundo Crônicas 34, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Então ele era bem jovem quando ele começou a reinar, e a palavra declara que ele reinou 31 anos em Jerusalém. Isso aqui já nos traz uma lição, já nos traz um entendimento, porque Deus, ele não olha para a sua idade se você é jovem ou se você é velho. Deus, ele não olha para isso. Deus, ele olha para o seu caráter. Então a questão de reinar ou não tem nada a ver com idade, né? Por que eu estou te falando isso? Muitas pessoas ficam preocupadas. Será que eu estou velho para exercer meu chamado? Será que eu estou muito jovem para exercer meu chamado? Não. É claro que tudo acontece no tempo de Deus. E se for o tempo de Deus te usar, ele vai te usar. Foi exatamente o que Deus fez com Josias. Deus permitiu, né? Não há autoridade que seja constituída que não seja com a permissão de Deus. Deus permitiu Josias assumir o trono com 8 anos. Ou seja, bem jovem, né? Praticamente uma criança. Mas Deus permitiu. E o interessante aqui, que eu quero compartilhar com você, é que ele era bem jovem, mas Deus conhecia já o coração dele. Deus conhece o nosso coração, Deus nos sonda. E eu coloquei aqui uma reflexão. Deus não olha para a nossa idade, mas o que importa para o Senhor é o nosso caráter. Exatamente, é o que nós somos, é a nossa postura. Por quê? Como você viu na introdução desse estudo bíblico, Josias, ele era filho de Amon, né? O seu avô era Manassés, e os dois, meu irmão, tiveram um péssimo reinado, um reinado conturbado, um reinado realmente de problemas, de mau exemplo, de idolatria, de rebeldia a Deus. Mas mesmo assim, o Josias, você vai ver aqui na história, ele teve caráter, porque ele decidiu buscar a Deus. Decidiu. Então, Josias não seguiu o exemplo do seu pai. E aí eu quero entrar aqui no versículo 2, para a gente meditar junto aqui. Diz assim o versículo 2. E ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Então Josias, ele decidiu andar nos caminhos, praticar a palavra de Deus, como Davi, que foi o rei, um grande rei também em Israel. Ele decidiu, ao invés de ele olhar para o seu avô Manassés e seu pai Amon, ele olhou para Davi. Então essa questão de caráter pesa muito diante de Deus. E ele decidiu. E aqui temos mais uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês.
não é porque temos péssimos exemplos na nossa família, que foi o caso de Josias, que devemos seguir. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, teve péssimos exemplos na sua família, péssimos testemunhos. E não é porque isso acontece que você deve seguir. É claro que, infelizmente, a família influencia muito na vida de muitas pessoas. Por exemplo, se o pai ele é uma pessoa que ele é voltada para a bebida, para a agressividade, um exemplo, o filho pode se tornar igual ao pai. Infelizmente, é claro, se ele não conhecer Jesus. A mesma coisa, a mãe com a filha, os parentes, a tendência é a família influenciar na educação e na percepção daquela criança, daquele jovem. E assim era para ser com Josias. Mas o interessante é que a Bíblia aqui nos fala que ele decidiu seguir o exemplo do rei Davi. Eu quero colocar novamente aqui esse texto, porque é muito forte. No versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, né? Sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Ele teve péssimos exemplos, ele teve pessoas realmente que não deram bom testemunho, mas ele aprendeu, ele ouviu falar que Deus era bom, é justo e que Davi andou na presença de Deus. Por isso a importância de você falar de Jesus para a sua família, para os seus entes queridos, trazendo aqui para os nossos dias atuais. Você falar para eles, porque ainda que eles tenham péssimos exemplos, eles ouvindo a palavra de Deus, eles vão lembrar-se que existe um Deus justo que honra aqueles que o buscam. E foi isso que Josias fez. Ele ouviu falar de Davi, com certeza que Davi era justo, reto, e ele preferiu seguir a instrução de Davi e fazer a vontade de Deus. Amém? Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Se você está gostando aqui do estudo, deixe o seu like, é muito importante, tá bom? Vamos lá agora. Eu quero ir agora para o versículo 3 e eu vou dividir em duas partes, porque temos duas grandes lições aqui nesse versículo 3. Diz assim: E no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi. Olha que forte isso, meu irmão. Ele sendo jovem, no 8º ano do seu reinado, ele toma uma decisão: eu vou buscar a Deus, eu vou buscar ao Senhor. E sabe o que isso nos ensina aqui nesse estudo? Que nenhum reinado, ele pode ter sucesso sem a direção de Deus. Exatamente. Pode observar, se você ler o livro de Crônicas inteiro, o livro de 1ª e 2ª Reis, você vai ver as histórias dos reis, todos eles, aqueles que obedeciam a Deus tinham sucesso, prosperavam, o povo era abençoado, mas aqueles que realmente se afastavam de Deus, se deixavam se levar pelo pecado, o seu reinado era frustrado, era um fracasso. E Josias, ele decidiu buscar a Deus. É interessante, ainda jovem ele começou a buscar o Deus de Davi. E temos aqui uma lição com essa metade desse versículo. E eu quero compartilhar com você na tela essa lição. Vou colocar. Josias decide buscar a Deus como Davi buscou, pois tinha o mesmo como referência. Como eu expliquei para você, ele olhava para Davi, ele viu em Davi uma referência, meu irmão. Ele viu em Davi uma referência. Nós precisamos ter referências em nossa vida. O próprio Senhor Jesus é a nossa maior referência. Ele é o nosso Senhor. Devemos buscar. Ele mesmo falou que devemos orar, buscar a Deus. Jesus falou isso para nós, meu irmão. Nos deixou isso na palavra. Então nós precisamos fazer isso. Se queremos ter sucesso, se queremos ter um reinado, meu irmão, se queremos prevalecer, devemos buscar ao Senhor. Não tem como você ter um ministério se você não busca a Deus. Não tem como você fazer a vontade de Deus se você não busca a Deus. De você ter resultado na sua família, de você alcançar uma resposta. Você precisa buscar. E quando eu falo isso, eu sou incisivo em falar talvez a mesma coisa, mas porque nós precisamos, eu preciso buscar, você precisa buscar. Faça isso. Josias decidiu buscar o Deus como Davi o buscava. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a segunda parte aqui do versículo 3. Eu quero concluir. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Ou seja,
Ele começou a tirar toda a idolatria que vinha desde a época do seu avô, do seu pai, de Israel. Ele decidiu fazer uma limpeza. Ele decidiu retirar o pecado, meu irmão. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não tem como a pessoa adorar a Deus e adorar uma escultura. Não existe. Isso é idolatria. Deus ele não se agrada disso. E naquela época existiam muitos deuses de metal. Está aqui. E as pessoas estavam adorando, né? A Baal, Baalins, enfim, existiam vários nomes de deuses. E aí ele decide fazer isso. Mas por que ele decidiu tomar essa decisão? Porque ele decidiu buscar a Deus. Eu quero colocar, quando se busca a Deus, o pecado nos incomoda. E a nossa primeira atitude é tirar todo o pecado da nossa vida. Meu irmão, quando você começa a buscar a Deus, você não consegue conviver com o pecado. E aqui ele tirou as imagens, esculturas, toda idolatria. E eu poderia aqui citar vários exemplos. Quando se começa a buscar a Deus, você realmente não quer, meu irmão, ter pacto com o pecado, estar perto do pecado. Não que você seja perfeito, que você não seja pecador, mas você quer viver uma vida reta, uma vida justa. Se você mentia, você não quer mentir mais. Se você roubava, você não quer roubar mais. Se você enganava, você não quer enganar mais. Porque você começa a buscar a Deus, o Espírito Santo ele te convence. E foi o que aconteceu com Josias. Ele decidiu, olha, tira toda imundície, tira toda idolatria, vamos tirar tudo. Só existe um Deus. Se você ler até em 2 Reis, capítulo 22, a Bíblia fala que ele obrigou o povo a buscar a Deus. Olha que rei, meu irmão, que postura desse jovem rei. Isso aqui nos traz muitas lições. Então nós precisamos aprender com isso. E é o que esse estudo está nos ensinando hoje. Sobre termos caráter, sobre realmente fazermos a vontade de Deus e tirar o pecado, aquilo que nos atrapalha. Amém? Para a gente encerrar aqui, eu quero colocar aqui, no finalzinho aqui, 2 Crônicas 34, versículo 33, tá? Eu não vou ler toda a história porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Depois você pode ler o capítulo inteiro de 2 Crônicas 34. E aí no final diz assim do texto: Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou, como eu falei para você, todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Muito forte isso. Olha que exemplo. Enquanto ele foi rei, ele viveu, as pessoas adoravam, buscavam a Deus. Por quê? Porque Josias era uma referência. Meu irmão, que você seja uma referência também para as pessoas. Seja como um pregador, seja como um obreiro, como um cristão, uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Amém? Seja uma referência. Enquanto ele viveu, ele foi uma referência para o seu povo. E aqui eu coloco a nossa conclusão em nome de Jesus. Mesmo Josias sendo muito jovem em seu reinado e tendo péssimos exemplos de seu avô e seu pai, ele decidiu fazer a vontade de Deus. Ou seja, ele tomou a decisão de servir a Deus independente daquilo que a sua família fazia, do que o seu pai e seu avô fizeram. Ele decidiu servir ao Senhor. Até porque o final do seu pai e do seu avô foi duro, foi triste. Enfim, coloque isso no seu coração. Sirva ao Senhor. Faça como o rei Josias. Amém? Independente da sua família, aonde você está, sirva. Seja uma referência, como eu acabei de falar para você. E que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Eu vou encerrar por aqui. Se você quiser meditar mais, você pode ler 2 Crônicas 34 inteiro. Você pode ler também 2º livro de Reis. Tem a mesma história que se passa no livro de Reis. Capítulo 22. Eu peguei Crônicas porque eu achei mais completo aqui o entendimento. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse estudo, deixe o seu like. É muito importante aqui para o canal. Deixe aqui o seu comentário e que Deus te abençoe. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.